Irmãos, a Bíblia diz que Ananias e Safira foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Será por quê? Será por quê, minha gente? Deus foi tão duro com eles. Por que será que Deus foi tão duro no início da igreja primitiva? Se Deus continuasse a tratar com a igreja da mesma maneira, será quem subsistiria? E note, queridos, que Deus agiu de igual maneira com Israel, com o povo dele. Quando Deus organizou Israel como nação e as determinações quanto a adorar ficaram estabelecidas, ele matou Nadab e Abiú. Em ambos os casos, houve profundo temor entre o povo. Podemos perceber então que Deus abomina o falso adorador. Deus detesta adorador falso. Inclusive, quando você lê aqui em Isaías capítulo 29, versículo 13, o que diz? Este povo se achega de mim e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está distante. A Bíblia diz aqui em João, onde nós lemos, em João 4, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse é o nosso tema. Os adoradores de Deus. Os adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. E olha, o diálogo aqui de Jesus, olha para você ver, meus amados. Aqui mostra que Deus estabeleceu uma nova dimensão de adoração. Aqui mostra uma mulher samaritana em que conversa com Jesus. E aqui ela queria saber onde era o lugar. Ela diz aqui: vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim. Ela diz: onde é o lugar, meu Senhor? Tu és profeta. E Jesus diz: mulher, podes crer-me, vem a hora e já chegou quando não adorareis o Pai, nem em Jerusalém, nem neste monte, porque o Pai procura para si verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Jesus estava dando ali a nova dimensão de adoração, não limitado a tempo e espaço. Jesus estava falando, minha gente, de uma dimensão de adoração que não estava mais limitada a espaço, circunscrito a um lugar, a um determinado horário. Eu ouvi um testemunho de uma moça que havia convertido e ia ser batizada numa noite. E quando o pastor Batista lhe perguntou qual era a prova da sua conversão, diante de todos ela disse: pastor, eu sou empregada doméstica. E antes de eu converter, eu varria toda a sujeira, o pó da casa, eu arrumava para baixo e colocava debaixo do tapete. Agora eu sou convertida. Eu enrolo o tapete, limpo tudo e depois coloco novamente. Isso porque agora eu estou servindo ao meu rei, pastor. Já pensou? Queridos, escute. Esta é a verdadeira visão da adoração. Aqui diz o texto, 1 Coríntios então 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a glória do Pai. Irmãos, povo de Deus, é preciso que entendamos que a adoração não são cânticos. Não é reunir a igreja apenas, mas a adoração é um ato contínuo. A adoração é um estilo de vida. A adoração é um ato contínuo de vida. Existe uma ideia de secular e sagrado que faz a gente dicotomizar tudo, gente. Esta ideia de secular e sagrado tem atrapalhado e as pessoas não têm compreendido, os crentes não compreendem a verdadeira dimensão de adoração apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Escute, quando Constantino se tornou cristão por conveniência política, a igreja se tornou oficial
E agora a igreja começou a ter possibilidades de comprar propriedades, e assim ela começou a erigir grandes catedrais. Escute, na memória do povo ainda estava o grande templo de Salomão, na memória dos pagãos estava o grande templo de Diana dos Efésios. E é assim que começou a separação de tudo, gente. Agostinho, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, escreveu, foi um grande teólogo, mas ele escreveu 2 livros chamados A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens. E ali ele inicia a diferença entre secular e sagrado. E aqueles que estão trabalhando no templo estão no ministério sagrado, mas os demais estão no trabalho secular. Esta ideia nasceu no inferno e precisa ser denunciada, gente. Irmãos, ei, presta atenção, meu irmão. Presta atenção, meu jovem. Presta atenção, estamos falando sobre os adoradores de Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Irmãos, para Deus não existe secular e sagrado. Para Deus, todos estamos engajados no ministério sagrado. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você é médico, se você é um gerente de vendas, se você é um advogado, você tem um ministério. Porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado quando você converte. Inclusive, minha gente, você tem que ter cuidado, querido, para que você não tenha uma vida dupla. Esse negócio de secular e sagrado tem feito com que muito crente tenha 2 caras. Viva a vida dupla. Tem camarada que fala, aqui no trabalho eu sou uma coisa, lá na igreja eu sou outra. Pessoas que têm 2 éticas. Na igreja ela é uma coisa, lá no trabalho outra. Cristianismo dividido. E tem alguns que falam negócio é negócio, sabe? Religião à parte. Não entenderam a mensagem do mestre. Você está errado, meu irmão, com esta ideia infernal. Eu volto a dizer, Santo Agostinho escreveu 2 livros, A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens. A cidade de Deus é a igreja, onde o sacerdote, onde as pessoas dedicam. Lá é o secular. Irmãos, isso tem impedido o povo de Deus ser bênção. Se você é um médico, se você é um psicólogo cristão, você tem um ministério a executar, que foi esta vocação que Deus colocou em suas mãos. Se você foi colocado dentro de uma empresa lá, você tem um ministério a executar. Procure lá alguém que seja crente e comece a orar pelo seu patrão, comece a fazer diferença. Você tem um ministério a exercer lá, meu amado. Se você é um professor, estou falando com você, bênção. Você é um diretor, uma pedagoga aí. Escute, você que aqui está em Montes Claros. Saiba, você não foi colocado naquela escola para receber todo mês o seu pagamento. Você tem de usar seu posto, seu cargo, para ser bênção nas mãos de Deus. Há uma tristeza no coração da gente, porque muitas vezes tem crente que é diretor de escola, tem crente que faz parte daquela área da saúde, faz parte de alguma entidade onde existem pessoas que estão debaixo da sua autoridade, mas não fazem nada. São crentes na igreja. Toda pessoa tem um ministério, gente, a ser executado dentro do chamado que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer para você que é empresário liberal, você que é professor de faculdade, você que é crente, um político, você que trabalha como dentista, você que é um advogado, entende? Todos foram chamados para exercer um ministério dentro da vocação que o Senhor confiou, chamou, deu. Meus amados irmãos e irmãs, estamos falando sobre os adoradores de Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Saiba, queridos, que todos são embaixadores do Rei Jesus. Tem que ter, todos nós somos embaixadores. E todos os embaixadores do Rei Jesus têm que ter chamado para ministérios. Deus não vai querer que todos sejam pastores.
Porque a Bíblia diz que nem todos serão líderes dentre o povo. Mas saiba que todos são embaixadores deste reino. E eu quero falar agora com você, jovem, menina, rapaz. Os jovens hoje estão decidindo por profissões, não por este princípio. Os jovens estão decidindo qual profissão seguir, olhando para aquela que dá mais status, que dá dinheiro. A profissão que der mais status é a que ele quer. Por quê? Porque ele quer, na verdade, estar inserido numa sociedade onde você tem de ser, de ter. Para você ser, você tem de ter. Meu jovem, você que é povo de Deus, você tem que orar a Deus para que Ele te ilumine. Qual é a vocação que Ele tem para você dentro do contexto pós-moderno hoje? E a pior coisa é quando um jovem coloca o ministério pastoral como opção. Quando você diz, Senhor, eu quero ser tudo, menos ser pastor, ele acaba sendo prisioneiro desta filosofia hedionda do secular e sagrado. Minha gente, a igreja está bloqueada na sua ação missionária por causa disso. Se cada crente que está engajado em várias facetas da sociedade fizer seu papel, nós não precisaríamos de campanhas evangelísticas, de sair com carro de som na rua, nem precisaríamos de programa de rádio, nem de televisão. Por isso nós temos visto aí os grupos chamados para-eclesiásticos. Não existem grupos para-eclesiásticos. Irmãos, nós precisamos despertar para que entendamos que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem muita mulher frustrada fazendo o seu trabalho e diz, como eu queria estar na obra do Senhor. Quantas mulheres que estão cuidando dos seus filhos que dizem, como eu queria estar na obra do Senhor. Elas pensam que estar na obra do Senhor é indo de casa em casa ensinando a Bíblia, e elas estão já no ministério que Deus confiou a elas, e acabam achando que é um fardo pesado e desagradável. Então, minha irmã, e esse é o problema hoje, a quantidade de mulheres que acabam sendo levantadas como obreiras nas igrejas. O irmão que de repente é um dentista, ele é um médico, ele é um advogado, acaba o pastor levantando ele como obreiro, e ele pensa que está no ministério é pregar na igreja, é assumir um cargo na igreja. Ministério lá, você que é dentista, você que é advogado, você que é um juiz, você que é um médico, você já está no ministério. E algumas irmãs acham que estar no ministério é arrumar um cargo na igreja. Irmã, cuide com excelência. Deus te confiou aí. Você que não trabalha fora, Deus te confiou os seus filhos. Esse é o problema, gente, entende? Entende? E sabe o que acontece? Nós estamos vendo aí a quantidade de pessoas frustradas. A Bíblia diz aqui, irmãos, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Irmãos, escute, povo de Deus, quando nós nos reunimos na igreja para cantar cânticos, cantar os hinos, aquilo não é adoração, aquele é um momento de cânticos de adoração. Adoração é um ato contínuo de vida. Quando você senta na mesa para comer, quando você vai para a empresa, senta na mesa do seu escritório, lá na oficina, lá na rua varrendo, lá na escola lecionando, você que é diretora, você que é advogada, você que é legista, qual é a sua motivação? A sua motivação tem que ser para glorificar a Deus. Lá você está adorando a Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que tenham compreendido que toda vivência é um ato contínuo de adoração, e somente entendendo o que é adoração é que penetramos no coração da necessidade de Deus e do nosso real ministério. Entende, meu irmão? Vocês estão vendo que tem algumas pessoas, eu vou agora sair, eu vou abandonar a empresa para eu ser pastor. Não faz negócio desse não, irmão.
Não faz negócio desse não. A não ser que Deus te chamou, te confirmou, e é algo que tem de ser muita oração com a família, com a esposa. Mas o que está acontecendo aí, entende? De vez em quando chega alguém na nossa igreja e fala assim: pastor Eugênio, eu estou aqui vindo congregar aqui, mas eu não quero ficar sentado no banco. Sabe qual é a ideia dessa pessoa? Você já sabe, né? Ele quer um cargo, ele quer um ministério, porque parece que para a pessoa agradar a Deus, fazer o trabalho de Deus, tem de ser levantado como obreiro, ter um cargo na igreja, mas lá no trabalho, lá no hospital, lá na empresa, lá no banco, lá onde na prefeitura, lá naquele posto de saúde, lá naquele posto de gasolina, lá onde ele está inserido, ele é uma desgraça. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão pensando esta ideia de secular e sagrado. Ele pensa que servir a Deus é tendo um cargo na igreja. A igreja é um momento ali de celebração, gente. E, na verdade, não existe templo. Aquele momento de adoração ali é um momento ali de celebração a Deus, de estarmos juntos, de crescermos, de sermos equipados para sairmos, para dar testemunho, e você na sua vocação. Martinho Lutero resgatou na época o sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um sacerdote. Não existe secular e sagrado. Cada crente é um sacerdote. Você é um sacerdote lá na sua empresa, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no banco, lá naquele hospital, lá naquela faculdade. Onde você estiver, você é um sacerdote de Deus. Mas o povo quer continuar como antigamente, até hoje existe na Igreja Católica Apostólica Romana, onde só os sacerdotes que servem lá. E é por isso que há tanta hipocrisia hoje no meio evangélico, porque nós não depreendemos ainda, meus irmãos, o que é ser adorador de Deus. Meu irmão, não sai do seu serviço para poder ser obreiro não, irmão. Não sai do seu trabalho para poder ser obreiro não. E é por isso que nós vemos aí tantos líderes xingando o povo, porque o povo não quer contribuir. Se Deus te chamou, meu irmão, fica tranquilo, Ele vai cuidar de você, e não fica apavorando, aterrorizando o povo também com a petição desgraçada de dinheiro, não. Eu estou falando assim duro, meu irmão, para ver se desperta alguns. Porque você vai em algumas comunidades, o pastor fala 20 minutos e pede 40 minutos de dinheiro. E virou um comércio mesmo, gente. Então escute. Irmãos, Isaías teve a visão de Deus, e ali ele foi quebrantado pela graça de Deus. A visão da graça nos liberta de todo fardo, de toda autocomiseração, de toda ideia negativa e legalista, de miserabilidade, e abre os nossos olhos para a necessidade de Deus. Você tem que procurar saber, adorador de Deus, qual é a necessidade de Deus. Somente quem está sendo fortalecido pela graça tem os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. A ouvir como Isaías ouviu aqui, olha: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Só quem está sendo fortalecido pela graça pode responder: eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando você responder eis-me aqui, não está dizendo que você vai entrar no pastorado, mas eis-me aqui, lá no trabalho, lá no hospital, lá no banco, lá na empresa, lá na escola, lá naquela indústria, lá naquela fábrica. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantas pessoas, minha gente, quantas pessoas, quando atendem apelo em nossas igrejas de consagração, entendem que tem que ir para o ministério. Quantos homens estão num seminário ou no ministério pastoral que não deveriam estar? E estão aí frustrados, até culpando a denominação. Há pouco tempo, na nossa denominação, numa reunião de presbitério, um irmão estava angustiado, revoltado, falando do presbitério, falando de todos. E aí um irmão foi lá e falou assim: meu irmão, o irmão já avaliou se Deus chamou você para ser pastor mesmo? Porque o irmão ficou na igreja e fechou a igreja por causa disso. Entende, irmãos? Quantas pessoas, quem sabe é você que é pastor, líder que me ouve. Há pouco tempo agora um pastor me procurou, falou: pastor Eugênio, e veio conversando comigo e tal, e falou: pastor, eu não aguento, Deus não me chamou para ser pastor. Eu aceitei um apelo, meu pastor na época me levantou como obreiro, me ordenou pastor, mas eu quero trabalhar
aí fora e eu vou ser crente, eu quero ser bênção na vida da igreja. É isso aí. Tem alguns que poderiam sair, entende? Eu volto a repetir, quantas pessoas, quantos jovens, quantos naquela emoção, sabe, naquela emoção, quando atendem apelo em nossas igrejas, aquele apelo de consagração, entendem, pensam que tem que ir para o ministério, para o seminário, estudar. Quantos homens que estão no seminário ou no ministério pastoral que não deveriam estar? Eles atenderam um apelo de consagração a Deus e a única alternativa que a história da igreja lhes tem mostrado é que se ele consagrou tudo a Deus, significa que ele tem que ir para o seminário para ser pastor. Pensa nisso, meu irmão. Ser pastor é um desafio. Ser pastor é um desafio, como também ser um médico é um desafio. Porque eu quero aproveitar também aqui, porque tem pastor que faz do pastorado como se fosse uma desgraça. Ah, você não sabe como que o pastor sofre e tal. Vou ser sincero com vocês, meu irmão. O caminhoneiro também sofre. O médico também sofre. O dentista também sofre. Pensa no gari. Pensa no prefeito. Porque criaram, meus irmãos, criaram a situação em volta do pastor. E você quer ver quando o seminarista vai para o seminário? Que choradeira miserável. É uma choradeira. Ah, pastor sofre. Não, irmão. Você já viu alguma vez alguma mangueira gritando para gerar manga? Você já viu? Eu nunca vi. Você já viu um dia Você conhece jatobá? Não conhece não? Você precisa de conhecer. Aquela fruta que empazinava quando eu era pequeno. Entupia a gente. Mas eu nunca vi na época no Rio, lá em Salinas, um pé de jatobá gritando: sai jatobá, sai jatobá. Já viu uma laranjeira dizendo: sai laranja? Porque ela foi chamada para ser laranjeira. O jatobá para ser nem sei o nome. A mangueira para gerar manga. Então nós temos de vez em quando tem que ter cuidado, porque tem pastor que faz, meus irmãos, um circo quanto ao pastorado. Meu irmão, pastor Eugênio, como é que é o seu ministério? Irmão, bênção. Os sofrimentos que eu tive no ministério foi mais culpa minha. Mazelas guardadas, traumas. Depois eu te falo outra hora, tá bom? Mas eu quero colocar aqui, olha, gente, eu quero dar uma parada aqui e falar sobre isso. Minha gente, quantos homens frustrados nas igrejas, porque eles não deveriam estar no pastorado, eles deveriam estar em outro lugar, numa empresa, lá na frente, como ponta de lança. Quantos pastores frustrados porque foram para o seminário e acharam que para ser bênção e servir a Deus precisavam de serem pastores, sendo que não levam o menor jeito para pastorearem. E muitos ficam com medo, intimidados de abandonar, porque o que a família vai dizer, o que as pessoas vão dizer, o que as ovelhas, a igreja vai dizer. Eu estou pouco importando o que a igreja vai dizer, o que a família vai dizer. Você tem de estar debaixo da vontade de Deus e dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Entende, meu irmão? É preciso entender isso. Estamos falando sobre adoradores. Os verdadeiros adoradores. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E ele estava se referindo ao VT, ao Velho Testamento. O Novo Testamento é a teoria do Velho Testamento. Então eu quero passar para a segunda parte da nossa palestra, e eu quero usar um texto aqui, onde nós iremos encontrar os princípios da adoração. Aqui diz em Ezequiel capítulo 44, e esse texto aqui de Ezequiel capítulo 44 é tremendo. Nós temos que compreender a linguagem do Velho Testamento, amados. O templo não é mais um lugar. Você entendeu? Irmão, as sedes de nossas igrejas, onde nós reunimos, não é casa de Deus. Tem de abrir sua mente. Você está com a cabeça ainda como católico. Você está com a sua mente ainda como um pagão. Iguais os pagãos lá de Diante dos Efésios. Nós usamos indevidamente texto do Velho Testamento
como o Salmo 122, quando dizemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Esta linguagem do Salmo 122 é uma linguagem para as tribos de Israel que subiam para Jerusalém, porque Deus habitava no Shekinah, no Santo dos Santos. E tudo era o que? Era um tipo. Quando você estuda sobre tipo, antítipo, as figuras de linguagens que estão no Velho Testamento, entende? A linguagem antropomórfica, antropopática, as figuras de linguagens, entende? Os tipos e antítipos. Ali mostrava Deus na presença ali no Santo dos Santos, mas aquilo era um tipo do que aconteceria, porque Jesus veio e tabernaculou-se entre nós, e nós agora somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas o templo de Deus não é mais um lugar onde eu posso encontrar Deus. Onde? Onde eu posso encontrar Deus? Você pode encontrar Deus com a rua que você mora. Qual a rua que você mora? Rua Cachoeirinha 645. Rua Natal 321. Qual o telefone de Deus? 9165-1414. Você liga e Deus vai te atender. É o meu telefone. Entende? Mas o povo gosta do templo de Salomão, o povo gosta daquele momento suntuoso, o povo gosta de chegar na igreja ali e parece que aquela igreja ali agora é o lugar sagrado. Eu e você é o templo vivo de Deus. Temos que corrigir esta compreensão histórica deformada. Nós, herdeiros da reforma, trouxemos na memória ainda a ideia que o lugar é lá. Nós temos que subir todos os domingos para a casa do Senhor. O que dizer de alguns pastores? Gente, estamos aqui agora na casa de Deus, vamos ter silêncio. Não estou dizendo que vai bagunçar não, mas é essa visão que a gente tem. Ali é o lugar sagrado. O púlpito então mais sagrado ainda. Ninguém pode subir naquele lugar do púlpito, porque ali é quase o santo dos santos. Saiu a matéria agora. E a crítica, quando Ana Paula Valadão, com seu marido no altar lá da igreja lá da Lagoinha, beijou na boca do seu marido. A quantidade de gente escandalizada. Gente, que escândalo. O mundo está entrando na igreja. Mas que loucura, irmãos. No lugar sagrado, beijando. Que pornografia. Você está entendendo? Olha a mente dos crentes. Olha a mente dos crentes. Irmão, abre a tua cabeça. Você é um templo vivo de Deus. A igreja lá é um lugar de reunião e você pode transformar aquele lugar na semana. É o que nós vamos fazer. Nós vamos construir um templo agora e na semana é para jogar peteca, brincar de skate. Final de semana nós vamos celebrar. Que isso, pastor, que escândalo. A igreja, o templo ali é sagrado, é um lugar santo. Ah, eu não aguento você, filho. Mas o povo gosta de ser enganado, não é? Tem até pastor, gente, que pensa e faz isso. Eu falei com vocês, eu vou repetir. Eu fui numa igreja aí, comédia. Eu fui numa igreja aí quando o pastor assumiu o púlpito, queremos passar agora a palavra para o pregador, porque ele vai trazer agora a palavra que vem do trono, aquela palhaçada, sabe? Porque na minha visão, o Ministério do Louvor dirigiu o louvor, o irmão foi na frente lá e ministrou sobre ofertas, o outro foi lá e deu um testemunho. Será que Deus não falou não? Será que Deus não falou não? Mas você não quer pensar. Eu estou falando isso aqui forte para você pensar, meu irmão. Escute, cheguei lá, aí sabe o que eles fazem? Vai lá um diácono e aperta uma luzinha. Ele aperta lá uma tomada e uma luz assim, neon, fica em cima do pastor. Vocês acreditam uma coisa dessa? Vocês acreditam uma coisa dessa? Queridos, nós temos que trabalhar para tirar esta ideia nefanda. Irmão, a igreja lá onde você vai é tão sagrada como a sua casa, entendeu?
Gente, eu não quero dizer que não devamos ter lugares apropriados para reunirmos como comunidades, para um ajudar o outro. A igreja, aquele momento ali, é um momento de celebração a Deus, de comunhão. É uma comunidade, eu diria, terapêutica, de cura entre os irmãos. Mas lá é tão casa de Deus como a minha casa, como a sua empresa, como lá na quadra, como lá naquele campo, como lá naquela sauna. Isso está tão entranhado no povo de Deus, que até a maneira como se comportar na nave espacial, lá na igreja, o Senhor tem um comportamento, não é? Não é, irmão? Agora na sua casa, outro totalmente diferente. É assim ou não é, minha irmã? Lá na igreja, a irmã tem um comportamento diferente, né? Por quê? Porque lá na igreja é casa de Deus, né? Paz, Senhor, irmãos. Tem alguns que chegam a mudar a voz. O pastor pega o microfone, parece que ele entra num transe. Meus irmãos, minhas irmãs. Você aguenta um circo deste, meus irmãos? Você ainda continua aguentando um circo desse? Você que é pensador, você fez faculdade, você aguenta um circo desse? Hein? O pastor muda a voz. Sabe? O ministério lá que diz que, na minha visão, não existe levita, gente. Levita somos todos nós. Eu gostaria que você depois clicasse e ouvisse a mensagem nossa. Existe levitas hoje? Não existe. Não existe. Porque todos são sacerdotes, todos são levitas. E se você diz que é levita, então você tem de cumprir tudo que o Velho Testamento manda para o levita fazer. Que é limpar o templo, limpar lá as ovelhas, cuidar do templo, dos instrumentos. Tem de servir lá, como se fosse um gari, benção. E aí? Como se fosse um empregado, mas fala que é levita. Olha, pastor Eugênio, minha filha, ela é levita. Ela tá levitando, minha irmã? Tá levitando, é? Tá levitando? Ei, mãe, tá levitando? Pastor, o meu filho tem um chamado para ser levita. Todos nós fomos chamados para sermos levitas, sacerdotes. Mas sabia que dá ibope falar isso? Aí no louvor lá, naquele momento lá, que eu entendo sim, tem uns irmãos que poderão cantar lá, tem a voz, tem um talento, foi transformado em um dom. Aí lá na frente, eles cantam. Você já viu que o pessoal do Ministério do Louvor oram, canta, repete a música. Mas quando chega em casa, há um menino que não obedece ao pai, não obedece à mãe, está prostituindo, está na safadeza, nas mentiradas. Mas é essa a ideia que você tem que entender, irmãos. Escute. Irmãos, isto está tão entranhado na nossa mente. Sabe? Tem alguns crentes que quando vão embora da igreja parece até dar um tchau para Deus. Sabe? Ó Deus, tchau, tchau. Lembra da Xuxa antigamente? Beijinho, beijinho, viu Deus? Tchau, tchau. Agora eu vou para o mundo secular. Eu vou para o trabalho, Deus. Eu vou para a luta. A igreja é sagrada aí na vida secular, bênção. Isso está errado, gente. O cara é empresário crente lá na igreja, um santão, treme, mas fica cantando a secretária toda semana. Lá na empresa é sagrado. Irmãos, muitos de nós temos saído do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. O catolicismo trouxe na memória o templo de Salomão, eu repito. Sabe como é formado os templos antigos católicos? Quando o padre levanta a hóstia, o sacrifício ali é após o segundo véu. Pode olhar nos antigos templos que você vê católicos. Vai na igreja católica para você ver. Há uma divisão. Ali é o santo dos santos. O sacerdote católico entra lá. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo rasgou tudo isso. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado e o Senhor Jesus Cristo diz que agora nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. O que dizer de algumas igrejas que o pastor coloca aquela toga, coloca aquela roupa,
Vamos ver no livro de Ezequiel aqui, como base para que entendamos que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, para descobrirmos se podemos ser achados como tais. Vamos analisar aqui à luz de Ezequiel 44, 3 tipos diferentes de adoração. O primeiro tipo de adoração é uma adoração impossível. Entende? Nos versículos 4 aqui ao 9, o que diz aqui quando nós lemos? Deus fala do estrangeiro. Deus fala: vocês introduziram um estrangeiro para oficiarem no culto. E Deus diz: nenhum estrangeiro chegará diante de mim para oficiar. O estrangeiro, irmão, simboliza para nós o homem natural de 2 Coríntios 2,14. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente pelo Espírito Santo. A Bíblia diz aqui em Efésios 2,1 que o estrangeiro, quer dizer, o homem natural está morto. O homem natural não pode adorar, ele está morto. Então é uma adoração impossível. Eu estou pregando sobre os verdadeiros adoradores. E eu estou usando aqui esse texto. Você que é líder de louvor da sua igreja lá, né? Do chamado ministério de louvor da sua igreja, você pode abrir lá e dar um estudo baseado aqui em Ezequiel 44, quando Deus falou com o povo no passado que ele não queria o estrangeiro, porque o estrangeiro não é nascido de novo, não é de Deus. Naquela época, gente, que era tudo tipificando o que viria. Então escute, o homem natural serve para ilustrarmos aqui que aqueles que não conhecem a Deus não podem adorar a Deus. Os adoradores de Efésios adoravam o Deus desconhecido. Mas como eles poderiam adorar o desconhecido? Meus irmãos, o genuíno cristianismo não é fruto de intuição, e sim de revelação. Todas as religiões humanas, gente, elas partem do homem. É o homem perquirindo, é o homem procurando Deus. Mas no cristianismo não, é Deus procurando o homem. Portanto, o homem natural não pode adorar a Deus. Este é o primeiro tipo de adoração aqui, nesse texto aqui de Ezequiel. Adoração impossível, não pode, não sabe. E quantas pessoas que estão acostumadas a irem nos templos evangélicos e não conseguem adorar, por quê? Porque está morto. De vez em quando vai alguém na igreja lá e fala: poxa, mas vocês cantaram demais. Porque na verdade, é verdade que tem exagero, mas tem alguns, meus irmãos, que eles nunca vão compreender. Não fica querendo agradar as pessoas, não. Talvez você me ouve agora e se encontra nesta situação. Você está morto. Você vai na igreja, mas vai sendo empurrado pela sua mãe, pelo seu pai, mas você está morto. O seu namorado, minha filha, eu estou namorando com ele vai converter, ele é tão bonzinho, ele só falta, pastor Eugênio, sabe, converter. É aí que é o problema. Porque tem pessoas pensando que existem pessoas fáceis e difíceis de converter. Todo mundo é difícil, gente, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. De repente, aquele rapaz que você vê, ele bonzinho, um cara manso, um cara tranquilo, nunca converte. De repente, aquele estúpido, aquele bruto, aquele grosseiro, aquele idólatra, ele converte e é uma bênção. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas escute, aqui fala do adorador, o estrangeiro é quem não converteu. Não adianta você... Uma vez, eu me lembro, tem tempo, eu morava em São Paulo, eu tomava conta de uma igreja, fiquei lá 4 anos, e aí tinha uma irmã crente da igreja, e o marido dela ia para as noitadas, tocava muito bem, fumava, bebia, ia para aqueles lugares lá para ganhar o dinheirinho dele nos botecos. Sabe o que ela falou comigo um dia? Ô Eugênio, você podia, quem sabe, aí a igreja, de vez em quando dar uma ajudinha para ele vir tocar na igreja, ele toca tão bem. Olha a ideia, gente. Olha a ideia. Entende? Olha a ideia. O que eu quero colocar aqui é que a pessoa não adianta forçar a barra. Não adianta forçar a barra. A gente tem de entender que o estrangeiro não tem como adorar a Deus. Aqui em Ezequiel, em segundo lugar, fala o segundo tipo de adoração. No versículo 10 a 14, aqui fala dos levitas. Aqui diz
porém que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, transviado, desviado de mim, para irem atrás dos seus ídolos. Levarão sobre si a sua iniquidade, contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministro dele. Eles imolarão holocaustos e sacrifícios para o povo e estarão perante este para o servir, porque eles ministravam diante dos seus líderes e serviram a casa de Israel de tropeço e de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus: eles levarão sobre si a sua vergonha, não chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si as suas vergonhas e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Escute, eu estou lendo aqui essa parte da Bíblia aqui, é Ezequiel 44. Você que lidera o louvor da sua igreja, use essa mensagem, ou estude essa mensagem que eu estou ministrando aqui, e use esse texto de Ezequiel 44 para falar sobre os verdadeiros adoradores. Veja que os levitas iriam servir as pessoas e não ao Senhor. Lá no átrio externo, entendeu? Lá fora, a glória de Deus lá fora não era visível. Lá fora era o homem. A glória de Deus estava após o segundo véu. Lá fora era a agitação e trabalho do homem. E os levitas devem servir de ilustração para nós da situação do crente carnal. Será que nós não temos sido crentes carnais, minha gente? Existe muita atividade entre nós, nas nossas igrejas, que não passam de culto ao homem. Nossa visão muitas vezes é o serviço e não ao Senhor. Nós trabalhamos para servir as pessoas e não a Deus. Nós somos medidos pelo que fazemos, não é? E muitas vezes somos nós, colega pastor, muitas vezes a gente fica correndo para cima e para baixo, até para justificar o salário. Sabia disso? Eu vou abrir o coração aqui. Antigamente, quando eu recebia meu pagamento por mês, eu ficava com um sentimento de culpa. Aí eu queria trabalhar e criava na igreja oração, ir para monte e tal, correndo. Eu tenho que fazer não sei quantas visitas, eu tenho que prestar relatório, por quê? Justificar o salário. É verdade que tem muito pastor preguiçoso, mas por outro lado também é muito pastor que vive no ativismo miserável. A gente está preocupado em servir os membros, não é? Acabamos extenuados e frustrados porque estamos servindo as pessoas. Queremos o louvor, a honra, o crédito das pessoas. Não é a glória de Deus que estou buscando, é a minha. Temos de ter cuidado, irmãos. A gente muitas vezes, nós pensamos que o negócio é fazer projetos, é fazer aquilo outro. Quantas vezes nós líderes estamos cansados porque temos sido produto de consumo das pessoas? Sabia que até tem crentes cansados porque têm sido produto de consumo? Nós muitas vezes fazemos campanha disso, campanha daquilo outro, para segurar as pessoas na igreja, para dizer para as pessoas que a nossa igreja tem programação a semana toda. Por que isso? Porque trabalhamos para agradar as pessoas. Deus não agrada, gente. Deus quer uma família. Por que existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? O maior desejo de Deus é ter uma família. E você precisa de estudar mais, amado, sobre a paternidade do Senhor. É um ativismo, enquanto Deus quer que nós descansemos nele. Nós estamos no átrio exterior. Qual de nós que temos alegrado com a bênção de Deus sobre o outro? Quantas vezes as nossas reuniões não passam de momentos onde as bandas dão seus shows, mas não há quebrantamento, não há mensagem que transforma, não há consciência que Deus está sendo adorado? Quantas vezes as nossas reuniões não têm sido momentos, um encontro com Deus de verdade, com a igreja, com os irmãos? A adoração desse jeito não é aceita. Fazemos tudo para receber aplausos. Deus não se agrada deste tipo de adoração. Adoração para satisfazer as pessoas, para agradar aquela família.
Algum tempo atrás, eu estou com 18 anos na igreja, uma família chegou, pastor Eugênio, nós estamos insatisfeitos com a igreja, porque o negócio é o seguinte, o louvor é isso, o louvor é aquilo outro. Eu falei assim, filha, tem um tanto de igreja presente aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros tem igreja tradicional, tem igreja média, tem igreja igual a nossa. Vai para lá, o senhor é sem educação, né, pastor? Não sou sem educação não, porque eu não vou fazer o que sua família quer. Está pensando o quê? E é isso que muitas vezes o pastor faz. Ele quer agradar aquele irmão que é rico, que tem dinheiro, que se tirar o dízimo dele, o pastor vai ser desempregado. Nós temos que despertar quanto a isso, irmãos. Ah, não gostei, não estou gostando desse tipo de culto na igreja. Ninguém está fazendo culto para você, seu infusado. Ninguém está fazendo culto aqui para te agradar. Já tem um relógio, tá o quê? Entende, meus irmãos? É isso, fazemos tudo para agradar as pessoas. É o que Isaías diz: este povo me louva, me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque consiste em quê? Em sacrifícios, só para agradar as pessoas. Estou falando sobre adoração, mas existe um terceiro tipo de adoração baseado aqui em Ezequiel 44. Aqui diz: os filhos de Zadok serviriam ao Senhor com duas coisas, com o sangue e com a gordura. O sangue é a base de tudo, gente. Ainda que um sacerdote tivesse vivido uma vida reta, nos dias em que revezava o turno, ele não podia entrar no lugar santíssimo confiado na sua vida reta daquela semana. Ele só podia entrar no santíssimo lugar se tivesse com sangue. Se entrasse, ele morreria. O que abriu o véu para que entrasse não era a conduta, mas sim era o sangue do cordeiro que era imolado, o sangue que era derramado. Querido, se quisermos privar da comunhão com Deus em adoração, temos nos a chegar pelo caminho da cruz, pelo sangue, pelo caminho da cruz. Eles deveriam se vestir de linho fino. Não podiam haver suor. O suor, segundo aqui Gênesis 3, significa o esmero, o esforço do homem. Eles tinham que entrar no Santo dos Santos, não era pela guarda da lei, não era pela guarda dos mandamentos, não era pela guarda dos sábados, mas sim pelo sangue, pelo sangue. Ele tinha que trazer o sangue e a gordura. E isso é também a figura do homem espiritual de 2 Coríntios 2,15. A gordura era o melhor da oferta. Se o sangue nos fala da graça, que me aceita, a gordura nos fala da nossa integral consagração. Porque eu sou aceito, eu quero colocar no altar do Senhor as primícias, o melhor do meu tempo, o melhor do meu ser. Isso, meus irmãos, o melhor do meu ser sobre o altar para subir a Ele como aroma suave. Eu quero privar da intimidade de Deus, e para eu me tornar íntimo de Deus, eu tenho de conceder a Ele o melhor do meu tempo, o melhor dos meus talentos, e isso subirá a Ele como aroma agradável, suave. Não adianta a gente confiar porque a gente é fiel à esposa, privar de tempo junto, gente. Tem gente que trata a esposa à distância, tem marido, só procura na hora da intimidade. Tem homens que só falam palavras carinhosas, ternas, no leito conjugal. Deus quer se deleitar conosco. Todo o trabalho terá que ser fruto desta convivência. Nós corremos demais. Deus está anelando por íntimos. Somente com intimidade é que nós poderemos executar as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Temos que esperar em Deus, temos de sair, sabe, na força dEle, na confiança nele. Não podemos ir no nosso suor, fazendo a obra na carne. E aqui diz: e verão as nossas boas obras que Ele preparou de antemão, e glorificarão o Pai que está nos céus. Escuta, meus irmãos, eu quero começar a terminar. Deus está à procura de íntimos. A Bíblia diz no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. É aqueles que temem a Ele, e Ele dará a conhecer a sua intimidade. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Deus espera que nós nos aquietemos. Se este projeto, se Deus quer que eu faça aquilo,
Deus está à procura de pessoas íntimas e eu tenho de abrir com Ele. O apóstolo Paulo fala da fraqueza de Deus. Sabe qual é a fraqueza de Deus? Você sabe que Deus tem uma fraqueza? A fraqueza de Deus é a misericórdia. É a misericórdia dele. Deus diz lá no passado aqui, olha: segredarei ao meu amigo Abraão. O que farei com Sodoma e Gomorra? Com quem você abre sua fraqueza? Deus diz: eu vou segredar meu amigo Abraão. Eu tenho uma grande amiga aqui em Montes Claros, que eu abro minha intimidade com ela, meu coração com ela. Sabe quem é? A paixão da minha vida, minha esposa. Deus tinha um amigo, Abraão, já pensou? E Abraão, quando Deus diz para ele: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão diz: não, Senhor, poupe Sodoma. Se tiver 50, o Senhor não destrói, não derrama juízo por causa dos 50, Deus tá bom. Aí Abraão ficou com medo: ô Senhor, se tiver 40, se tiver 30, se tiver, Senhor, 10. E Deus: não vou destruir. Por um mistério. Sabe? Tem horas que Deus quer alguém na brecha. Deus quer alguém na brecha. Diz que os anjos foram e não encontraram nem 10. Alguém diz que se Abraão tivesse insistido, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. A oração é algo difícil para nós exercitarmos. Diz que Lutero orava 2 horas por dia. Quando tinha muito trabalho, ele orava 4 horas. Meus irmãos, quanto mais trabalho é preciso pedir orientação a Deus. O problema de hoje é que tem muita gente igual o fariseu, alardeando. Olha meus joelhos. Olha na rádio para você ver as hipocrisias na rádio e na televisão. Eu estou indo no monte, eu fui lá em Israel, E você pode ver que esse pessoal mais a pedir dinheiro ao povo, né? Olha meus joelhos, eu estou com o olho assim inchado porque eu jejuei 21 dias. Eu tenho orado tanto. Por isso que o Santo dos Santos não nos atrai, gente. Tem gente que diz: quanto eu tenho orado. Minha gente, o lugar do Santo dos Santos é lugar de intimidade. Qual é o casal que começa a contar sua intimidade para todo mundo? É um casal tolo, idiota. E quem sabe é você que está me ouvindo, viu? Fica contando a intimidade sua com sua esposa, com seu marido. Indecente, imoral, falta de sabedoria, sensatez. Nós não podemos contar intimidade. Nossa, são coisas só minha e da minha paixão, Giselda. Assim também é você com Deus, meu irmão. Haverá momento em que você precisa estar sozinho com Deus. Agora haverá momento em que nós precisamos de estar com os outros. A Bíblia fala que Moisés levantou as mãos e sozinho ele não conseguiu. Arão e Ur sustentavam os seus braços. E diz aqui a Bíblia que enquanto Moisés estava com os braços erguidos, Josué prevalecia contra os amalequitas. Mas quando Moisés abaixava as mãos, a Bíblia diz que Amaleque prevalecia contra Josué. E assim Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés até Josué desbaratar a Amaleque. Queridos, isso significa que temos que unir para orar. Temos que ter nossa intimidade com Deus, mas temos também de orar uns pelos outros. Porque orar sozinhos na peleja contra o inimigo é uma batalha que não conseguimos fazer sozinhos. Eu tenho sido sustentado pelas orações de irmãos e irmãs. Eu quero até pedir você que me ouve agora, eu quero pedir você, minha irmã. Você que congrega em essa igreja, ora por mim, por favor. Deus nos dá da graça para poder ministrar. Deus nos dá da graça de ser pregador, de pastorear. Há 18 anos que eu estou aqui em Montes Claros pastoreando a mesma igreja, ali, trabalhando, lutando. E eu peço oração. Quando você for orar, lembra, Deus abençoe o pastor Eugênio, abençoe a esposa dele, as filhas dele, dê a ele visão, dê a ele graça.
Eu tenho sido sustentado por pessoas que ouvem meu programa, que têm acesso às nossas mensagens no YouTube, que diz: pastor, estamos orando para o Senhor, estamos intercedendo pelo Senhor. Por favor, seja parceira comigo em oração, me ajude em oração. Precisamos de orar uns pelos outros. Você, minha irmã, procure alguém na sua igreja para orar contigo. Fale com ela que você está sentindo sozinha. É preciso você orar uns pelos outros. Eu quero terminar e orar neste momento. Hoje nós ministramos a palavra aqui, os verdadeiros adoradores. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós tentamos aqui refletir sobre alguns aspectos da adoração. Nós ministramos que não existe lugar para adorar a Deus. Nós falamos que não existe mais templo. Templo sou eu, é você. Nós falamos aqui também sobre o estrangeiro, a pessoa que não converteu, que não foi regenerada. Não tem como ela fazer nada, porque ela não nasceu de novo. Falamos também do levita que servia aos homens. Muitas vezes estamos cansados, extenuados, porque queremos servir aos homens. Mas falamos também da intimidade. Você depois pode pegar essa mensagem, sentar com o seu grupo lá, que canta na igreja, que toca, para estudar aqui Ezequiel 44. Pai, muito obrigado, porque o Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, é melhor ser rei de teu silêncio do que escravo de tuas palavras. Se você ama alguma coisa ou alguém, deixe que parta. Se voltar, é porque é seu. Se não, é porque jamais seria. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Nem palavras duras e olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. O homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo. Planta seu jardim e decora sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é uma linguagem do coração. Só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que este alguém não o ama. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ó amor poderoso, que às vezes faz de um besta um homem, e outras de um homem uma besta. Não surges a fonte onde aplacaste tua sede. Seja como for o que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é a linguagem do amor. Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. O amor, como cego que é, impede aos amantes ver as divertidas tolices que cometem. Os amigos que tens e cuja amizade já puseste à prova, engancha-os a tua alma com ganchos de aço.